Está começando o Meu Patrimônio, o podcast onde a gente aborda diversos assuntos relacionados à construção, gestão e preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Amantini, eu sou host aqui do programa e hoje eu conto mais uma vez com a presença ilustre do meu sócio Felipe Chad. Fala, Rafa, e beleza? Aí, Fê, tudo certo? Beleza. Ó, queria falar nada não. Duas feras hoje aqui, hein? Dois feras, mas você quase perdeu o posto aqui, cara. É. O pessoal gostou bastante do Rica. Eu fiquei 2 episódios fora, aí já foi. Muita viagem, né? Muita coisa rolando. Vida de caminhoneiro, pô. É isso aí, cara. É isso aí. Cara, hoje o papo vai ser bom. A gente tá aqui mais uma vez com o Flávio Cox. Opa, Flávio fala, Cox. Rafa. Tudo Beleza? certo, Cox? Demais, cara. Hoje eu tô aqui muito bem sentado aqui na mesa. Segunda participação a mesa sua. tá pesada, cara. Tá pesada? Tá. Bom, o papo hoje é sobre investimentos no exterior, investimentos lá fora. E a gente tem hoje aqui a presença, o convidado de hoje é um dos maiores nomes quando a gente fala de investimentos estrangeiros, investimentos lá fora no Brasil. Ele, Gustavo Maia. Fala, Gu, tudo bom? E aí, pessoal? E aí, tudo ótimo? Flávio? Já tinha participado de um podcast, primeira vez. Estar aqui com você, Chad, vocês todos. Agradeço aí pela Cara, muito oportunidade. feliz com a sua participação. Para quem não sabe, a gente teve um treinamento com ele hoje. A gente aprendeu bastante coisa. Acho que foi Muito um bom. pontapé inicial aí para uma parceria longa. O Gustavo, cara, conhecemos o Gustavo há bastante tempo. O Gustavo é um dos caras, dos maiores nomes do mercado de investimentos internacionais no Brasil. Conhece muito do assunto, atende cliente, mais de 1.000 clientes atendidos. E é um dos caras mais intensos que eu conheço. Assim, é um cara que tem um propósito grande. A gente já fala um pouco sobre propósito. E intensidade absurda, é uma lição, tanto para os clientes que vão nos ouvir, assistir no YouTube, ouvir no Spotify, mas também para os assessores que nos acompanham. Eu recebo muito no Instagram, o cara, pô, sou assessor aqui, estou acompanhando o podcast, parabéns e tal. Assessor de outros escritórios, até outras plataformas aí, de banco, gerente de banco. Cara, tô te ouvindo, tá legal pra caramba, parabéns, tá no LinkedIn, cara. Caraca, Tá bizarro. E aí o Gustavo é um exemplo para toda essa turma, um exemplo de consistência. Aí, antes de começar a gravar, ele falou, cara, eu a vida inteira tô fazendo esse negócio e apareceu um monte de oportunidade. Ah, vamos fazer tal coisa, já que você faz isso, faz aquilo. Eu falei, cara, sempre disse não. Dizer não, outro dia eu li um cara falando que a perda de foco é o luxo dos pobres, né, cara? Que você está querendo fazer tudo. E aí dizer não é um desafio. E aí a consistência é dizer não. Ô Felipão, vamos reforçar aí, cara, assim, esse número de mais de 1.000 clientes. Gustavão, isso é uma no mundo de assessoria financeira, isso é um marco, assim. Eu acho que eu arrisco a dizer que eu conheço. Acho que só conheço você que consegue ter hoje falar de um número tão expressivo quanto esse, que a gente sabe que a dificuldade, quer dizer, a construção ela é longa, não é uma construção. Conta um pouquinho, né, meu filho? Vamos do começo, né? Vamos começar do começo. Como é que foi o 01 e até chegar nesse 1.000 aí? Conta essa história. Pois é, essa história é uma história muito engraçada. Quando eu comecei, realmente eu não tive nada. Eu não comecei com uma carteira, eu comecei sozinho, eu tinha missão e propósitos, e porquês muito bem definidos. Eu sempre achei importante para o cliente não ter todo o seu dinheiro no país que ele mora, na lei do país que ele mora, nas regras do país que ele mora, na moeda, na classificação creditícia do país. Isso para mim sempre foi clareza. E aí eu comecei lá atrás visitando clientes para começar a montar a carteira de um em um. Realmente, eu recebi uma recomendação da minha irmã, que é médica, ela me apresentou 2 amigas médicas da Santa Casa, e lá eu comecei... Essa turma foi 01. As 2 primeiras clientes foram 2 médicas da Santa Casa recém-formadas, se tornaram minhas clientes em 2012, portanto vai fazer 11 anos, cada uma me arrumou 2 amigas, e aí eu comecei a construir minha rede, até chegar na Santa Casa 170 clientes, e depois ir mudando de hospitais, sempre com foco em médicos, e depois saindo de São Paulo, indo para outros estados do Brasil, para poder construir essa carteira, até chegar a um número que eu imaginava ser um número que ninguém pudesse me tomar nunca mais na vida. Muito bem. Não, animal, é uma história de inspiração para quem está começando no mercado. Eu acho que o que a gente sempre fala aqui de agregar valor para o cliente é o caso ideal é o caso do Gustavo, né? A gente acha que tendo a visão integrada de patrimônio, a gente já falou em outros programas aqui sobre esse assunto, que é a nossa essência aqui do escritório, é o caso também do Gustavo. Então, para a gente que está começando, para os assessores que estão entrando no nosso escritório,
a gente olha para o Gustavo e vê um exemplo. Então, a gente falou o que o Gustavo faz, o quê? Mas já poderia ter parado há bastante tempo, né? O Gustavo foi sócio de uma empresa, venderam a empresa para a XP, foi um baita evento, saiu na mídia e tal. Mas e aí? Porque você está aqui hoje, nós estamos gravando em Bauru, né? Bauru, a gente gravou em São Paulo, a gente está gravando em Bauru. Você viajou aí, estava no Rio, viajou 500 quilômetros para vir aqui em Bauru falar com a gente. Teve mais imprevisto, né? Teve imprevisto, porra, voo atrasou, confusão, madrugada. Tá aqui, cara, já podia estar em casa, a gente sabe disso. Por quê, Gustavão? Tem uma coisa que nunca conseguiu me parar foi o dinheiro. O dinheiro nunca foi capaz de me parar. No começo eu fui pelo dinheiro, mas uma vez que eu consegui, eu sempre tive missão e propósito bem claras. Essa parte da clareza, para mim, sempre foi mais importante, que é ter uma missão e um propósito. E a missão e propósito, ela vai além do dinheiro. Então, a minha missão sempre foi proteger o patrimônio dos clientes, garantir a aposentadoria dos clientes com um pouco de dinheiro e moeda forte, tirar o cliente da loucura da lei do Brasil, montar uma estratégia que se o cliente venha morrer ou acontece alguma coisa, os filhos dele recebam dinheiro sem pagamento de TCMD e sem inventário. Então essa é a minha missão. Isso está escrito na parede do meu escritório como missão e propósito. E isso é que nos move. O dinheiro, ele é uma ferramenta para você fazer o bem, para você ajudar os outros, ajudar seus pais, seus filhos. Mas o que me moveu sempre foi a missão e o propósito de continuar ajudando o cliente. Cara, e o assunto é um desafio, né? Porque o brasileiro, a gente vê isso tudo aí, o brasileiro é um dos países, o Brasil é um dos países onde menos se diversifica, né? O brasileiro não tira o dinheiro do Brasil, né, cara? E aí é uma coisa meio bizarra, porque o Brasil, eu estava vendo antes de vir para cá, o Brasil representa mais ou menos 1,3%, 1,5% do PIB mundial. Sim. E aí você fala, puta, cara, o Brasil representa 1,5% do PIB mundial e 100% do meu patrimônio está num lugar que representa só 1,5% do PIB do planeta. Mas então, acho que também a gente teve uma abertura, não muito tempo, né? Tem abertura para outros. Isso acho que é legal, acho que essa é a ideia. Como é que foi esse começo, cara? Imagina, você chega lá, você falou, carteira de médico geralmente é um cara, né, eu tenho um filho que faz faculdade de medicina, então estou próximo ali dos professores, sempre bato papo, tenho um primo, um monte de parente médico. E essa turma entende muito de medicina e pouco do que não é medicina, né? Eles não sabem nada. Assim, né? Nenhum demérito, mas são caras estudiosos e tal. Mas quando você chega lá para o médico e fala, vamos tirar um pouco da grana do Brasil, o conservadorismo do cara, como é que ele reage, como que foi desbravar esse mercado, que eu imagino que você foi um dos desbravadores desse nicho de médico, como que foi esse desafio aí, cara? Essa é uma pergunta importante, porque lá atrás, quando a gente começou, realmente era muito mais difícil que hoje em dia. Hoje em dia você tem Avenue, você tem XP Security, você tem BB Américas, você tem Nomad, você tem Avenue, você tem vários players no mercado. E lá atrás isso não era possível. O cliente tinha que ter muito dinheiro para fazer, ele ia para um UBS, para um Charles Schwab, para um Credit Suisse, com muito dinheiro, mas o cara que queria começar a construir um patrimônio, ele não tinha muita alternativa. Então foi mais ou menos parecido com como o BTG e a XP começaram, quando iam falar para o cliente tirar o dinheiro do banco e botar o dinheiro na corretora. Basicamente é a mesma coisa, o cliente levava com surpresa aquilo, não parecia uma coisa tão próxima como hoje em dia, mas ao mesmo tempo fazia sentido para o cliente. E por quê? Porque os porquês sempre foram fortes. Os porquês sempre foram fortes. Você está dizendo que o exemplo da plataforma é legal, porque durante muitos anos as pessoas não entendiam como é que eu vou tirar o dinheiro do banco e vou investir numa plataforma que vai ter uma pessoa lá que chama assessor e não é um gerente. E a quebra dessa cultura é que transformou o mercado, e hoje a gente vê que as plataformas estão abraçando aí o mercado de investimentos de uma forma impressionante. Esse mesmo tabu, no seu caso também você viu um pouco desse tabu? Que momento o cliente, nossa, o tabu, fazer investimento estrangeiro não é uma coisa louca, difícil? Como é que é isso? E aí, complementando, só para tem a ver com o que o Flávio está falando, cara, quando a gente fala de tirar o dinheiro do Brasil, investimento fora, a gente lembra Lava Jato,
paraíso fiscal, doleiro, todo esse tipo de sacanagem que é o Brasil. Você falou, o Brasil é loucura. Sim. E como que a gente convence, como é que você convence uma pessoa normal, o cara que tem a grana toda declarada em imposto de renda, o cara tem dinheiro, carteira assinada, médico e tal, tirar esse dinheiro do Brasil, tirar esse mito de que é um negócio ilegal, um negócio obscuro, cinzento? Como que funciona isso? Então, isso só é combatido com muita informação. Né? À medida que você vai levando informação, o brasileiro ele é conservador com o que ele não conhece. Mas a partir do momento que ele conhece, ele é um adotador rápido. O brasileiro é o cara que faz mais tempo no WhatsApp, o brasileiro compra celular, o brasileiro, quando ele conhece, ele vai, ele tem muito medo do que ele não conhece. Então isso foi combatido, esse tabu, com informação. Porque há 20 anos que é possível no Brasil você abrir uma conta no exterior, desde que você declare sua conta no imposto de renda e envie o dinheiro de forma legal. O problema é que a vida inteira nós ouvimos falar dos políticos no Brasil que eles roubavam e mandavam dinheiro para a Suíça. Então, esse tema de internacionalização sempre teve a ver com dinheiro escuso. Só que isso mudou no mundo, com as leis novas do mundo, hoje com o intercâmbio de informações entre os Estados Unidos e os principais países, essas leis novas da OCDE. Então, hoje não tem mais isso, não tem mais paraíso fiscal, hoje tudo tem que ser declarado no imposto de renda, tem que ser enviado de forma correta, através de bancos cadastrados pelo Banco Central, os próprios bancos dos clientes. As contas devem e têm que ser declaradas no imposto de renda e haverá um pagamento de imposto na volta. Então foi com muita informação e muita demonstração para o cliente de como isso não era um bicho de 7 cabeças, que o mercado foi crescendo. Quer dizer, trazendo de novo para o nosso paralelo, quando os investidores, o público, começou a entender que além do banco tinha uma outra forma de investir, e aí fez-se a mágica, porque não só teve uma outra forma de investir, como descobriu que essa outra forma de investir era até muito mais eficiente, porque você tinha um assessor que ele entendia você, ele fazia uma venda com uma visão integrada, quer dizer, ele não vendia um produto, ele vendia uma aproximação, uma jornada financeira ao seu lado. A mesma coisa internacional, né? Quando o brasileiro descobriu que ele podia sair da loucura Brasil, ele falou, pô, além disso, tem tanta coisa bacana para fazer, quer dizer, você faz uma inversão, né? Você trocou uma coisa, virou um negócio espetacular. Você usou um exemplo hoje durante o treinamento do casal que é conservador aqui no Brasil, sim, comparado com o conservadorismo, sim, lá fora, né? Acho que é legal, mais ou menos por aí. Sim, então isso foi combatido com informação. Realmente o mercado se abriu, como abriu o mercado de investimentos nacional, o mercado de investimentos internacional. Hoje você compra iShares ou ações da Apple sozinho, no teu celular, na palma de um celular. Então esse mercado realmente abriu. O que você precisa é de uma orientação para fazer tudo correto. Então é aquela história, que nem as plataformas, todo mundo ia sozinho para o BTG e depois ele descobriu a importância de ir com agente de investimentos, porque sozinho você pode ir, mas com ajuda é mais fácil. Isso foi combatido com informação e hoje realmente tem muitas opções no mercado e os porquês estão muito fortes. Em relação a esse teu ponto, é isso. A gente tem um casal que tem dinheiro no Brasil, filhos no Brasil, o negócio dele é no Brasil, a mulher tem um emprego no Brasil, o salário é no Brasil, a previdência é no Brasil, o seguro é no Brasil, o carro está no Brasil, e se você leva eles para Londres e fala isso para 2 senhores de 90 anos ou para qualquer pessoa que pense um pouco, ela fala, pô, mas que casal agressivo, como é que eles deixam tudo na lei do próprio país deles, na moeda deles, nos gestores deles, nas empresas deles, nos fundos deles? Quer dizer, no mundo de hoje, em que o Brasil é apenas parte de uma pizza com diversos ingredientes, você colocar todos os seus ovos, todos os seus ingredientes numa pizza nacional, por essa lógica, o venezuelano deveria investir todo o seu dinheiro na Venezuela, o argentino também e o chileno. E não é isso que acontece. Os países da América Latina, eles estão dolarizados, o Uruguai, a Argentina, o Chile, há mais de 10 anos. Então esse conceito no Brasil, ele já existe, mas eu considero ele novo, porque ele ainda está evoluindo, mas ao mesmo tempo é um conceito que na América Latina já vem de bastante tempo. Cara, para quem que é, Gustavo? Para qualquer investidor, a gente conversa aqui com os nossos clientes e possíveis clientes, futuros clientes, que são investidores. Vamos falar com um cliente médio nosso, uma carteira de, sei lá, 500 mil, R$1 milhão.
investir lá fora, ter diversificação internacional, é para qualquer um, para quem que é, para quem que não é? Hoje esse investimento ele é para qualquer um. O ponto não é a pessoa, porque não tem a ver com ser agressivo ou conservador. O ponto é o dinheiro que eu preciso e o dinheiro que eu não preciso. Então eu não iria para a pessoa, eu iria para o dinheiro da pessoa. O dinheiro que eu preciso, então qualquer pessoa, o dinheiro que ela precisa deveria estar no Brasil. Porque se ela precisa, é melhor que o dinheiro esteja alocado numa plataforma, o recurso próximo a ela, para que ela possa resgatar, não dê mais 30, não dê mais 32, não dê mais 3, dê mais 7. Agora, o dinheiro que o cliente não precisa, recebi uma herança, vendi um imóvel, estou com uma grana que eu queria juntar para a faculdade do meu filho, é um dinheiro que eu queria juntar para a minha aposentadoria, para eu reduzir de ritmo daqui a 10 anos. O dinheiro que eu não preciso deveria estar em reais? É isso que o pessoal faz no mundo todo? Acorda e bota o seu dinheiro em reais? Alguém faz isso na Suíça? Cara, na Suíça acorda lá, na Inglaterra acorda, em Brighton, na Inglaterra, acorda de manhã e fala, puta, hoje eu preciso mandar 100 mil libras para o Banco do Brasil. Isso não acontece. Não acontece. Não acontece. Então ninguém em sã consciência no mundo inteiro acorda e transforma seu patrimônio em reais. Isso não é uma realidade. Porque o Brasil ele é considerado um país emergente e dentro de emergentes tem uma beiradinha do cliente. Então, apesar do mundo inteiro tratar o Brasil como emergente e apenas uma pequena parte do que é emergente está em fundos de Brasil, em títulos brasileiros, o brasileiro continua se achando conservador e colocando todos os seus ovos na lei do Brasil num momento como esse que a gente está vivendo. Perfeito. Gustavo, um dos pontos que a gente percebeu aqui que foi o grande combustível para você foi ter os seus porquês muito bem definidos. Sim. Acho que é legal a gente dar um passo para trás nesse quem que é o nosso para quem que serve o investimento no exterior, investimento lá fora, para a gente falar o porquê de investir lá fora, né? A gente está vivendo um momento conturbado, mas eu não acredito que seja só pelo momento atual. Acho que tem um motivo principal, diversificação, tem muitas oportunidades lá fora. Vamos abordar um pouco desses temas, do porquê de investir lá fora, e aí a gente vai dando sequência no papo. Inclusive falar um pouco a gente falou, né, assim, o PIB do Brasil é em torno de $1 trilhão, $1 trilhão de dólares, 1,3. Acho que sei lá, a Bolsa Americana, market cap dela, o valor de todas as empresas listadas, somadas, caiu um pouco, deve estar valendo, sei lá, uns 400 trilhões de dólares, posso estar errado, um pouco para baixo, um pouco para cima. Então, assim, o nosso mercado é muito restrito. Então, conversando com um cara que pensa só em número, as oportunidades aqui são muito restritas, cara. Aqui no Brasil, a nossa renda fixa, você compra lá um créditozinho bancário, ou você compra o título público brasileiro, ou você compra um título do privado, lá, um CRI, CRA, debênture e tal. Lá fora você compra uma debênture da Nestlé, você compra uma debênture emitida pelo governo da Suíça, coroa dinamarquesa. Você faz o que você quiser com dinheiro. Então, o cara que gosta de número, ele também deveria pensar nisso. O cara fala assim, puta, eu confio no Brasil, eu confio na lei brasileira, eu confio na regra do jogo, não vai mudar. Acho que agora não muda mais, já mudou 500 vezes, mas agora não muda mais. O Brasil é romântico, o Brasil agora é sério. Então, esse cara deveria mandar para fora para ganhar dinheiro em dólar. Você falou sobre isso, né? De desvalorização do real versus o dólar nos últimos 20 anos, sei lá. Menos um pouco, 12 anos, 67%. Você tinha em 2010 $1,2 e hoje tem $5,26. Isso já seria motivo suficiente, né, para o cara pensar nisso. E todo mundo que você fala, o cara fala assim, hoje o dólar está 2, e aí o dólar ia para 2,50, não está na hora. Vou esperar voltar para 2. Aí foi para 3, foi para 3,20, foi para 3,40. Eu lembro, cara, 2002, eu fui estudar na Inglaterra. E foi a eleição do Lula, a primeira lá. E o dólar bateu 4. Eu tava lá, na Inglaterra. E, porra, meus pais pagando, né? Não tinha dinheiro, imagina. 20 anos de idade. E minha mãe, filho, pega leve aí nos gastos. R$4 o dólar. E aí depois voltou um pouco. Foi para 2 e tal, o Lula não deu nenhum susto, como tá dando agora ele tá mais loucão, né? E agora tá 5,20, cara. Então, assim,
O real é uma piada, né? Vamos ser sinceros, assim, foi um avanço, a criação da moeda e tal, mas, né? E isso é mais um motivo. Mas eu acho que seria legal comentar um pouco, você falou, a gente falou dos motivos para a pessoa ter diversificação internacional. Vamos falar um pouco dos diversos modelos de diversificação internacional. Acho que a pessoa pode mandar dinheiro para vários países, né? Pode mandar para a Suíça, pode mandar para os Estados Unidos, pode mandar para Cayman. O importante é ter um pezinho lá fora. Né? Eu acho isso. Eu acho que alguns porquês são sazonais, mas a maioria dos porquês são porquês estáveis. Diversificação internacional, ter acesso a ativos do mundo todo, gestores do mundo todo, empresas do mundo todo. Não estar com 100% do seu dinheiro na lei do Brasil. Não estar com 100% do seu dinheiro em real, ou seja, proteção cambial. Esses argumentos, eles são eternos, sem contar fixos. Eficiência tributária, sucessória. Fixos. E alguns argumentos são momentâneos, que os porquês vão se tornando mais fortes, como agora. Agora nós estamos diante de um novo governo que nós não sabemos o que vai acontecer. Esperamos pelo melhor, mas nos preparamos e preparamos nossos clientes para o pior. Sabemos que é um governo que tem uma tradição de ser um governo de gastos, expansionista. Conhecemos mais ou menos como funciona, aumento do salário mínimo, aumento de aposentado, dinheiro para Bolsa Família, estoura PEC, tudo que a gente já sabe, que já estamos vendo aí. E no final tem uma conta a pagar como sempre teve. E ao final de um governo desse de 4 anos, veremos lá um dólar apreciado. Se você me perguntar hoje, todos os economistas falam 6 e pouco, eu te digo que eu espero um dólar em 4 anos na casa dos R$7. Então, se hoje o dólar está 5 e o dólar vai a 7, tem uma oportunidade cambial gigante. Então, acho que tem uma oportunidade de proteção de ativos, que é sazonal agora, de redução de incertezas, que é sazonal, de câmbio, que agora vai ser sazonal, e isso se soma com aquelas que são fixas, que nós já nomeamos aqui. Então, existe um conjunto, uma coleção de argumentos que qualquer pessoa que pense, raciocine um pouco, eu sempre falo para o meu cliente o seguinte: tem uma mochila com $100 mil e uma com R$500 mil. Se você for pegar qualquer uma das duas, botar atrás desse armário para abrir daqui a 10 anos e começar a usufruir, qual mochila você escolheria? E até hoje nenhum cliente ficticiamente me falou que pegaria de reais. Então, acho que esses são bons motivos. Nessa linha que o Jade falou, para a gente entender um pouco lá fora, a gente teve um ponto que ele começou a tocar, você falou também, mas acho que vale a pena, assim, lá fora também a gente pode procurar ser mais eficiente. Né? A gente pode procurar jurisdições que tragam algum tipo de benefício honesto, às vezes sucessório. Então, como é que a gente enxerga isso? Quais são... Você que é um craque, um cara que conhece isso há muitos anos, mapeando, o que você entendeu que, poxa, melhor fazer aqui, ali, para qual tipo de cliente? O que talvez seja hoje a melhor tratativa, o melhor caminho? Essa é uma ótima pergunta. Hoje, quais são os lugares mais tradicionais? Para onde vai o dinheiro do mundo? As grandes fortunas do mundo? Suíça, Luxemburgo, Inglaterra e Estados Unidos. Esses são os 4 lugares que têm mais dinheiro abroad, offshore, dinheiro de pessoas que não são do país. A Suíça tem uma tradição gigante, é uma instituição segura, antiga, embora a gente saiba o problema que o Credit Suisse está passando agora, mas é um lugar que tem tradição. Só que os mínimos da Suíça sempre foram altos, são $2 milhões para cima, $1 milhão para cima. Então não é um produto para pobres mortais. Então o cliente gosta, mas não tem para mandar. Luxemburgo, os mínimos também são entre 500 mil e 750 mil dólares. É bem seguro. Hoje Luxemburgo é onde o maior domicílio de fundos do mundo. A maioria dos fundos estão domiciliados lá, mas também é alto. E aí sobra a Inglaterra e os Estados Unidos, que particularmente são os 2 lugares que eu mais gosto. Por quê? Porque as regras não mudam. Na Inglaterra não muda de jeito nenhum. E nos Estados Unidos pode até mudar um pouquinho, mas muito menos que o Brasil. Então, nesses 2 lugares, a regra não muda. Você consegue ter acesso a bons produtos.
aos maiores administradores de fundos do mundo, a comprar todas as companhias através desses 2 centros financeiros, e você tem algumas oportunidades. A primeira oportunidade é de diversificação de ativos. Realmente você consegue comprar tudo que você puder imaginar. Tesouro direto de tudo, renda fixa de tudo que é tipo de empresa. Você consegue comprar fundos de todos os tipos de fundo do mundo, ações, tudo que você pode imaginar. Nota estruturada, tudo. Segundo ponto, tem uma eficiência fiscal, como você mesmo falou, Flávio. Então, hoje, se você tem uma conta no direito anglo-saxônico, que não é o direito romano, e, portanto, não é o direito do Brasil nem o dos Estados Unidos, mas é o direito da Inglaterra e dos locais que estão sob a batuta da gestão da coroa britânica. Você tem uma isenção de impostos, ou seja, o cliente só paga imposto de renda e investimentos quando o dinheiro retornar para o Brasil, 15% do lucro. E nesses lugares onde há o direito anglo-saxônico, você tem uma questão de sucessão muito bem feita, porque nesses lugares não há pagamento de TCMD local, não existe TCMD lá fora, é um imposto nos Estados Unidos sobre herança, e com o direito anglo-saxônico não há pagamento de qualquer taxa em caso de morte para o cliente. Então, na verdade, o cliente está investindo, mas também já está programando a sucessão dele, porque se amanhã acontece alguma coisa, vem acontecer com ele, os filhos deles, ou quem ele quiser, recebe o dinheiro no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, numa conta no nome dos filhos dele, tudo legalizado, bonitinho, 100%. Bom, mas essa é uma diferença gigante, né? Porque se eu olhar para a jurisdição americana, que Sim. é o seu segundo preferido, né? E a Sim. sua explicação é ótima, mas a diferença é brutal, né? Sim. E aí eu trago um ponto importante aqui do que a gente está falando, inclusive que a gente tem ouvido falar, né? Assim, não sei se vai dar certo ou não, não sei se são notícias plantadas ou não, mas também a gente tem falado aqui de taxação, aumento da taxação de herança no Brasil, quer dizer, então a gente está falando aí que pode também mais um caminho de oportunidade baseado nessa questão acessória, porque você não comentou, mas nos Estados Unidos essa taxa ela é agressiva, é alta, né? É tão alta nos Estados Unidos que todo mundo faz seguro. 62% da população mundial americana tem seguro. E você vai num hotel nos Estados Unidos, você liga a televisão, é uma lavagem cerebral de seguros. Liberty, o tempo todo, é só você puxar na tua memória. Por quê? Porque lá você vai morrer com $1 milhão, o governo vai ficar com $400 mil do teu $1 milhão. Então o cara já faz um seguro de $400 mil nos Estados Unidos, porque ele já sabe que vai deixar e o seguro cobre a parte do patrimônio que ele vai deixar na mão do governo. Então o imposto nos Estados Unidos de herança é muito grande. E nesses outros locais do mundo não tem taxação e o dinheiro entra no Brasil. Então tem uma eficiência de sucessão importante, que não pode ser desprezada. E aí um recado para quem está escutando a gente e quer entender um pouco mais sobre a sucessão no Brasil, a gente tem um programa só sobre esse assunto. Eu e o Chad participamos aqui, junto do Felipe Albiero. O papo foi super bom, a gente falou dos diversos veículos para a sucessão patrimonial. Focamos aqui no Brasil, né? Mas o investimento no exterior, o investimento internacional entra como uma luva aí quando a gente fala de sucessão. Sim. Tem uma dúvida que surge muito quando eu converso com clientes, que acho que é mais uma divagação, é mais uma elucubração, uma viagem, uma utopia, do que de fato um argumento sólido. Mas acho que é legal a gente mencionar. Quando a gente fala assim, cara, a supremacia do dólar está acabando. E vai ser o yuan, vai ser, sei lá o que, o Bitcoin, vai ser o... Já ia ser euro, não foi Shiba euro. Coin, sei lá o que. O que você tem visto, cara? Você que vive nesse mundo muito mais intensamente do que a gente. Essa é uma questão que é debatida desde 2002. Há 20 anos que eu ouço que o euro veio para isso, depois que a moeda chinesa iria ultrapassar a moeda americana e que a base da moeda mundial seria a moeda chinesa. Na prática, isso nunca aconteceu. Então, eu vou com os fatos de hoje. 60% das reservas cambiais de todos os bancos centrais do mundo é dólar americano. Então, 60%. 63% do dinheiro do mundo ainda é dólar, dos pagamentos transacionais. A maioria, 80% dos fundos do mundo são em dólar. Então, hoje, isso pode acontecer, mas ainda hoje, o dólar é o dólar, sempre foi e sempre vai ser. Acho a moeda Libra ótima, uma ótima opção. Acho o euro ótima opção como diversificação de moedas. Eu lá no meu escritório eu recomendo que o cliente também tenha estratégia em libras e em euros, porque eu acho que para o cara que nasceu no Brasil,
ele ter dinheiro em dólar, libra e euro, não tem como ele achar ruim. Não tem como ele achar ruim. Mas, assim, na dúvida, se for escolher um para começar, o dólar é o dólar, sempre foi e sempre vai ser. É igual falar inglês, né? Quando eu era moleque, cara, eu falava inglês e tal, e aí eu via minha mãe falar assim... quando vocês crescerem, esse inglês vai valer nada, vocês vão ter que falar japonês. Porque o Japão era meio que o país do momento. Aí depois é a China. E aí a China inteira tá aprendendo a falar inglês, né? Você viu outro dia a escola de inglês na China tá bombando. Sim. Os caras estão aprendendo a falar inglês online, presencial e tal. Não vai deixar de ser o inglês. É um inglês diferente. Cada país que você vai tem um inglês com um dialeto, mas é o inglês. Então não vai mudar o dólar, não vai mudar o inglês tão cedo, não vai criar um idioma, um esperanto lá, uma moeda. Não vai acontecer. Não. Então acho realmente isso. Acho que tem uma oportunidade muito grande, que é uma oportunidade que já vem aí e que agora ela tomou uma forma maior por conta do país estar dividido aí. Tem metade do país que está numa linha e metade essa polarização. E as pessoas realmente estão muito preocupadas. Mas eu não acho que tem espaço para confisco, não vejo mais espaço para aumento de tributação, vai tudo ter que ser passado no Congresso. Não acho fácil mudar as regras no Brasil hoje. Então, assim, eu não sou alarmista e não sou terrorista como a maioria das pessoas estão. Que o novo governo vai confiscar. Assim, pode mudar uma regra ou outra, sempre pode mudar, sempre mudou. Mas eu encaro isso mais a médio e longo prazo. Mudando ou não mudando, o seu dinheiro não deveria estar todo na lei de um país só. Não é na do Brasil, se você mora na Venezuela, não pode estar no meio da Venezuela. O americano manda dinheiro para a Suíça. O grosso das contas suíças de dinheiro de gente que não é suíça é americano. O americano manda para a Suíça, o inglês manda para os Estados Unidos, o japonês manda para os Estados Unidos, o alemão manda para a Suíça e o brasileiro não manda. Então, essa eu acho que é a grande oportunidade. O que você acha que falta, cara, para o brasileiro Tudo bem, tem uma população ainda que não tem nem acesso à poupança, né? Estou falando das pessoas que investem, do investidor brasileiro. O que falta para esse cara se ligar mais? Tudo bem que veio o Avenue para democratizar, veio essas contas digitais internacionais, mas o que está faltando? Ótima pergunta essa, Chad. Bom, isso é um processo que já está em curso. E vai acontecer, já está acontecendo. O que aceleraria isso é ter pessoas mais bem preparadas como nós para levar essa informação para o cliente. Por quê? Porque as instituições estão aí. Os porquês são fortes. Os produtos já existem, já estão aí. Só que a informação ela não chega muito. Não tem, o cliente não tem a informação e não tem muito consultor como a gente preparado para levar essa informação. O consultor hoje ele mal está preparado para levar as informações nacionais. Está se preparando para levar as nacionais. As internacionais, pouca gente conhece, pouca gente domina, e aí o cliente fica sem informação e o brasileiro sem informação, ele é conservador com o que ele não conhece. Gustavo, uma das dúvidas que alguns clientes meus vem me perguntar, né, quando a gente fala do assunto offshore, é se é necessário a gente abrir uma conta PJ lá fora, as famosas PIX, né? Ou se ele consegue investir mesmo em pessoa física. Essa é uma ótima pergunta. Sempre teve essa lenda de que o cliente precisa ter uma PJ, precisa ter uma offshore, precisa ter uma estruturação. O cliente de estruturação é um cliente que tem mais coisas, mais dinheiro, mais peso, mais complexo, imóveis. Né? Mais complexo. E aí seria bom para ele. O cliente comum, ser humano comum, advogado, médico, contador, uma pessoa comum, hoje ele pode fazer tudo no nome da pessoa física dele, pagando 15% do lucro na volta do dinheiro, com a mesma proteção, segurança que ele teria se estivesse numa PJ, numa offshore. E aí, Gustavo, assim, aí olhando assim, o seu... Imagina que um cliente, um investidor que está interessado, tá, nesse momento, que ajudou, ele procura um assessor ou que já é o seu próprio assessor que vai te ajudar. E o que ele precisa fazer? É difícil. Ele precisa de muito documento, assinar papel, ele vai ver isso online, porque a gente está no super digital hoje. Como é que está essa história hoje? Ele procurou um assessor, foi falar com o chat, foi falar com o Rafa, foi falar com a turma lá do escritório. E aí, faz o quê? Aí, caramba, assina 48 páginas. Como é que funciona isso? Não, isso mudou muito também, Flávio. Hoje não tem mais nada disso. É tudo digital, todas as companhias se transformaram... E é fácil. É fácil. Hoje o cliente manda identidade, comprovante de residência, dados básicos, o consultor dele vai enviar
para a instituição que ele está recomendando, a própria instituição entra em contato com o cliente via e-mail, manda um link para o cliente vai lá, valida o link e vê se as informações dele estão corretas no sistema, e aí vai para uma aprovação final, e depois de uma semana a conta dele está aprovada e ele pode fechar câmbio e remeter oficialmente o dinheiro através de uma instituição cadastrada no Banco Central para fazer esse tipo de coisa, e hoje tem milhões, hoje online tem remessa online, e hoje tem milhões, Confidência, Cotação, BS2, Ouro Invest, BTG, XP, todo mundo faz isso, Travelex, e aí ele faz uma remessa, em 2 dias úteis o dinheiro chega na conta dele, nos Estados Unidos, em Londres, na Suíça, ele declara quando imposto de renda e resgata e traz o dinheiro de volta pagando 15% do lucro. Então isso está desmistificado. Havendo uma demanda, procura você, te pede ajuda, você entra no circuito, você resolve, e é muito simples, né? Hoje em dia os meus clientes me procuram e os próprios assessores me procuram para ajudar, mas é uma coisa que ficou tão fácil que o próprio assessor ele consegue fazer hoje com um pouquinho de conhecimento e um treinamento básico, ele tendo um cadastro de recomendação em qualquer instituição no exterior, desde que ele esteja preparado para tal, seja uma gestora, seja uma asset, seja uma companhia que possa fazer isso, ele vai, recomenda, os caras montam carteira lá fora, e aí ele emite nota fiscal, ganha pela recomendação, declara no imposto de renda, é uma coisa bem simples. O Chad, acho que é legal a gente comentar de leve a importância de ter uma área de offshore dentro de um escritório de assessoria, pensando no assessor que está escutando a gente. Eu vou falar com o assessor direto. Eu acho ruim, assim, o nome offshore é um nome que foi estigmatizado, né, cara, por causa de Lava Jato, não sei o quê. A gente fala que é área internacional e é semântica, né? E a gente tem dentro do nosso escritório uma área internacional, tem profissionais super capacitados para ajudar os nossos clientes, profissionais treinados, profissionais prontos para atender o cliente. Os nossos assessores estão prontos para falar com os nossos clientes ou com futuros clientes sobre esse discurso. Não adianta, eu falo isso quando eu converso com um assessor todos os dias, gerente de banco, assessor que quer vir trabalhar conosco, de outros escritórios e tal. Eu falo, cara, se você é o Zé Produtinho, que está lá no seu escritório, com sua carteira lá de 20, 30, 40 milhões, oferecendo CRI, CRA, COI, debênture, todo mês tem um produtinho lá que você precisa entubar para ganhar o salário do mês, cara, você não vai durar nesse mercado. Isso funcionava 10 anos atrás, né, Flávio? Flávio está aqui para contextualizar isso melhor do que eu. Então, hoje, você tem que ter uma solução mais consultiva, você tem que entender a vida do cliente, não pode ficar falando de produto. Se ficar falando de produto, o cliente vai perceber que você é um Zé comissãozinha, e aí o negócio não vai andar. Você vai ser o gerente de banco bem vestido. Né? Novo gerente. O novo gerente. O gerente de banco com mais produto lá, com outra bandeira. Então, a gente tem que fazer uma reunião melhor. Nós temos que nos preparar de maneira melhor. Agregar valor, né? Agregar valor para o cliente. O cliente tem que sair da primeira reunião conosco pensando assim, puta, se eu não fechar nada com esse cara, ainda assim eu aprendi alguma coisa, eu me enriqueci. O fato do assessor levantar esse assunto comigo já me fez levantar alguns pontos de interrogação na minha cabeça aqui. Então, isso é uma reunião enriquecedora. Não adianta chegar, oi cliente, tudo bem? Vamos conversar aqui, eu tenho um CRI para te oferecer que paga IPCA mais 6,5, ele te puxando para a pessoa física. Pô, isso aí o gerente de banco está falando. Vamos melhorar a sua rentabilidade. Isso aí está falando, o cara do Santander está falando, o cara do Itaú está falando, o Personalité está falando, o Ion. Eu recebo e-mail todo dia do minha gerente do Itaú, cada dia é um produto novo que ela tem para oferecer para mim, imperdível. A Empíricos manda todo dia um novo CDB lá. A nova cripto que vai bombar. A cripto que vai bombar, que vai valorizar 20.000%. Então não adianta, você tem que ter uma conversa melhor com o seu cliente, senão você vai ser substituído por um robô. Isso é o que vai acontecer. O assessor vai ser substituído por um robô? Eu acho que não. Nos Estados Unidos tentaram e não conseguiram. Mas o assessor de verdade, o cara que faz uma reunião consultiva, que saiba falar com o cliente, né, Gustavo? No mundo internacional também. O cliente consegue abrir uma conta sozinho lá fora? Consegue. Consegue mandar o dinheiro sozinho? Consegue. Vai ter sucesso? Acho que não.
Eu acho que ele precisa ter uma assessoria bem feita. Mas não é uma assessoria de um Zé Produtinho que vai vender um produtinho lá para ele lá fora. É um cara que entende do que está falando. Perfeito. Essa colocação no chat foi muito importante. Cada vez mais a reunião consultiva está aí. Eu acho que para produtos de valor agregado baixo, eu vou comprar um seguro residencial da minha casa. Isso aí eu posso entrar no site da Sul América e comprar. Não preciso de consultor. Mas para produtos de valor agregado alto, o consultor nunca será substituído. Porque não é a mesma coisa você abrir uma conta num aplicativo lá fora, sem saber que se você morre, o governo fica 40% do seu dinheiro, e ser colocado e ajudado numa conta que você já nomeia teus filhos como beneficiários, num portfólio que resolva o teu perfil de risco, com uma estratégia que te ajude no câmbio a enviar, com manutenção de carteira e olhada na carteira, e oportunidade na queda do dólar para você fazer aportes adicionais. Esse é o trabalho do consultor. Cada vez mais tornar especialista no que o cliente quer e não no que o cliente não quer. Cara, eu tive um cliente em 2014 que estava deixando de ser Zé Produtinho em 2013 e me tornando de fato um assessor na época, um consultor completo e tal. Atendi um cliente do Paraná, eu morava em Brasília, atendi um cliente do Paraná, indicação da indicação. E aí montei uma carteira para ele, na época eu estava na XP, montei uma carteira para ele na XP, o cara tinha 10 milhões de reais. E aí ele não mandou tudo, mas mandou uma parte. E aí o dólar estava, sei lá, 2,50, não sei quando estava o dólar em 2014. Em 2014 estava 2,70. 2,70. 2,50. Não, estava 2,50. Você está na frente do especialista aqui. Estava 2,50. Ia em 2015, no final ele foi de 2015 para 2,70. Estava 2,50. 2,50, cara. Pô, não sei nem o que eu comi ontem. O cara sabe o valor do dólar em 2015. Cara, sim, eu convenci ele a mandar $1 milhão da grana dele para uma conta lá fora, na Ilha de Man. Foi uma puta vitória. O cara queria mandar 500 mil. E a mulher dele não queria que ele mandasse nada. Foi uma reunião com os dois. O cara, uma puta empresa, um negócio gigante, self-made. Então, cara, esse empresário geralmente é um cara vaidoso, porque o cara começou do zero, meio semi-analfabeto. Puta história bonita e tal. Tinha acho que 500 caminhões na época, cara. E aí mandou $1 milhão. A dólar 2,5. A dólar 2,5. A $2,5, mais ou menos. Mandou $1 milhão. E meio relutante. Ilha de Man, onde fica isso? A única coisa que ele sabia dele de Man era TT Race, aquela corrida de motoca que tem lá. Que o filho dele gostava, cara. Mandou... Não, e hoje você falou, o Bee Gees também nasceram lá. E o Nigel Mansell. Cara, ele mandou $1 milhão. Aí perdi o contato, saí da XP, nós fomos pra Guide, Flávio também e tal. Perdi o contato. Né, na época eu tinha um não compete nesses clientes, não podia atender e tal. Quando eu fui retomar o contato com o cara, a empresa do cara tinha entrado em RJ antes do Temer, antes da reforma trabalhista do Temer, né? Então todos os motoristas agregados, que são os terceirizados, viraram funcionários no processo trabalhista. Eram mais de 1.000, porque aí tinha 500 caminhões próprios, mais 500 terceirizados, isso aqui, todo mundo, puff. A RJ virou falência. A única grana que sobrou foi $1 milhão que tinha lá fora. E nesse caso, aí foi o que o Gustavo falou. E a mulher conservadora, a mulher tinha medo de mandar a grana porque era um protetorado. Não sei se a Ilha de Man é protetorado britânico. É protetorado britânico. A mulher tinha medo, pô, mas como assim nosso dinheiro vai para o protetorado britânico? Mandou, cara. E aí $1 milhão foi a grana que segurou o cara, que foi a grana que mantém o cara até hoje. E aí, pô, o cara ganhou, e aí investiu numa cesta lá de bolsa americana, tal, que deu uma porrada naqueles anos todos, fora o câmbio que foi para 5,20. Na pandemia chegou a 5,70. Então, o cara, e depois eu retomei o contato com ele, super grato, não podia fazer mais nada com ele, porque ele está usufruindo da grana, né? É o que ele usa para viver e tal. O juiz trabalhista brasileiro mandou congelar, porque estava declarado, tudo certinho. Não aceitaram, porque o juiz da Ilha de Man falou, cara, isso aqui, lá fora, lei trabalhista é lei civil, normal, não é crime. Isso. É um contrato, né? Eu faço um contrato trabalhista com você e tal, não cometi nenhum crime. E o cara, aí quando eu fui conversar com ele, ele falou, pô, Felipão, você devia ter me convencido a mandar mais. Ótima história. Sensacional. Eu vivi várias histórias como essas em 15 anos. Casais que se separaram, maridos que tentaram pegar o dinheiro da mulher, e a mulher pagava tudo pro cara, e ela era minha cliente, eu falava, você quer pagar tudo para ele, você paga, você ganha 200 mil, ele ganha 8 de marketing.
mas junta teu dinheiro, e vi várias separações onde as pessoas mantiveram seus patrimônios intactos. Então eu passei por vi muitas histórias legais de filhos que foram para a universidade, fizeram intercâmbio lá fora porque os pais ficaram firmes, casais se separaram, médico que teve processo de médico, ginecologista, e esse dinheiro todo foi bloqueado de Brasil e esse dinheiro não foi. Então quando você vê isso acontecer na prática, isso aumenta muito a sua autoridade para recomendar, porque você já viu acontecer. Eu já tive a tragédia de pagar contas de investimento no exterior que o marido morreu jogando bola. Amigo meu, o cliente, morreu jogando futebol lá. O cara teve uma embolia na perna, teve embolia pulmonar, morreu a mulher com 2 filhos pequenos, e o que tinha salvado é que o cara tinha $400 mil lá, que entrou no Banco do Brasil aqui em 7 dias úteis. Então, depois que você vê isso acontecer, é que você realmente, isso ratifica todo o seu discurso, toda a sua missão e todo o seu propósito. Eu acho que é nesse momento que você, eu fiz um bom trabalho. Eu saí de casa e fiz o correto. Sim. Eu tenho essa sensação hoje, já com muitos anos nesse mercado, com tudo que eu já vivi, tudo que eu já paguei de indenização, tudo que eu já vivi, eu tenho essa sensação de que eu saí, trabalhei, ajudei o cliente, ganhei dinheiro, mas protegi o cliente. Isso era a minha missão, e eu fico emocionado, vejo, porque quando os clientes me agradecem, eu tenho áudios de clientes que falam: Gustavo, se não fosse você, hoje eu não teria nada, não teria juntado nada. Então essas histórias, elas te motivam e aumentam teus porquês e te dão mais força para seguir em frente contra tudo e contra todos, desbravando. Não, sensacional. Eu acho que, mais uma vez, uma aula aqui, muito conteúdo. Vários cortes pro Instagram. Vários aqui, cortes, tem muito conteúdo de fato mesmo que agrega valor. Flávio, o que a gente pode dar de recado final para quem está escutando? Cara, quem tá querendo investir lá fora, está com dúvida? Eu vou falar não só do cara que quer investir lá fora. Eu acho que, investir lá fora, eu acho que está bem falado aqui que o que era uma coisa complicada e só inatingível, ou então só para grandes fortunas, hoje em dia ele é acessível ao investidor comum, quer dizer, ao investidor de médio porte, não precisa ser um investidor grande. Agora, eu acho que o fundamental aqui é que a gente hoje fez um treinamento, o Gustavão fez treinamento para 50 pessoas. Desses 50 assessores que tinham lá na sala, lá no teatro, lá no anfiteatro, metade eram jovens, bem jovens iniciantes. E a gente que bota os cabelos brancos na cabeça aqui, tem 3 aqui com meia dúzia de cabelo branco aqui. O Rafa nem tanto, mas a gente tem uns 3 aqui com cabelo branco. Cara, a gente depois de viver tanto tempo, Gustavão, no mercado, o Chad é um monstro, cara, tá desde 2006. Quando eu cheguei lá, o Chad já era veterano quando eu cheguei no mercado financeiro. Assim, a gente fala muito dessa questão de vender dentro das necessidades, fazer uma venda consultiva, não vender produto, que isso vai dar certo. Isso no longo prazo é o que fideliza o cliente, é o que traz autoridade para você, é o que vai fazer com que o seu propósito seja cumprido, que você veja, infelizmente, algumas tragédias e você sai, cara, olha, cara, isso dói no meu coração, mas ao mesmo tempo eu estou me sentindo com o dever cumprido. E quando a gente fala isso para molecada o tempo todo, Rafa, e molecada não, né, de forma positiva, a turma, assim, mas será que esses caras... Porque isso tudo é meio old school, né? Hoje em dia é tudo rápido, não sei o quê. Peraí, cara. Tem um old school aqui que funciona e a experiência mostra pra gente que o old school funciona, não? Porque a gente já viu coisa acontecer. Quando a gente fala para o molecada, cara, esse é o caminho. Cara, fala rapidinho, cara, esse é o caminho. Sim. Ótimo ponto esse. Ao longo desse período todo, eu fui chamado diversas vezes para fazer coisas muito diferentes. Não, agora vamos cobrar do cliente, agora não vamos cobrar, agora vamos só focar em produto, agora a gente vai trabalhar só com um produto, ser monoproduto. Eu já fui chamado por banco, por instituição, para assessor, por tudo que você já pode imaginar. Eu sempre resisti. Por quê? Porque eu aprendi que o que você precisa fazer bem feito, e o que precisa ser feito é isso que a gente faz. Se você quer ganhar dinheiro, quer ajudar teu cliente, quer manter missão e propósito, você precisa fazer reunião de consultoria financeira com foco no olhar pleno para o cliente.
É isso que ganha o jogo, é back to basics, é fazer o que todo mundo lá atrás aprendeu a fazer, é não inventar, é seguir firme naquela rotina, seguindo aquela rotina de visitar cliente para apresentar um guarda-chuva de conceito de economia, para ouvir onde dói, onde tem os gaps e as oportunidades, mapear isso, voltar a fazer o dever de casa e ir para o mercado, pegar as melhores soluções para o cliente, apresentar as soluções, ajudar o cliente a contratar as soluções, acompanhar, monitorar e fazer o ajuste de velas. Então eu acredito, como você, eu acho o mundo do Instagram maravilhoso, acho o mundo digital que você não pode ficar de fora dele hoje, entendo que ele seja mais um canal, é sensacional, mas não conheço outro caminho mais vitorioso do que o caminho de acordar segunda-feira, ligar para 3 clientes que o teu melhor cliente te recomendou, fazer reuniões consultivas, apresentar a tua metodologia de trabalho, fazer perguntas abertas, ouvir aonde dói as oportunidades, apresentar as soluções, o cliente fechar com você, virar teu cliente pleno de 3, 4 soluções e nunca mais te largar e você ficar 10, 15, 20 anos com o cliente. E hoje, quando eu recebo áudios de clientes meus de 15 anos dizendo a diferença que eu fiz na vida dos filhos deles, histórias inacreditáveis que me emocionam. E assim, eu me sinto como São Paulo, que morreu crucificado, mas disse lá, fiz uma porrada de merda no caminho, mas combati o bom combate, ganhei a luta e estou pronto para o que deve é. Então acho que esse é o nosso trabalho, não entendo como sendo de forma diferente, e esse é o trabalho que eu escolhi para fazer e é o trabalho que eu vou fazer até os meus 80 anos. Sensacional, Gustavão. Muito bom. Você é uma inspiração para todos os assessores, acho que no nosso escritório foi unânime lá o feedback. Para quem está escutando a gente no YouTube, está vendo a gente no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal. Quem está escutando no Spotify também, siga a gente aí. Tem muito conteúdo bom que tá para vir. No Instagram a mesma coisa, siga a gente lá, os links estão aqui embaixo. Se você quer marcar um papo para falar sobre o assunto, para ter uma visão integrada do seu patrimônio, tem um link aqui embaixo também do nosso site, só preencher lá com o nome, telefone, e-mail, que a nossa equipe vai entrar em contato e vai agendar um horário com você. Felipão. Mais uma. Muito bom. Parabéns aí. Obrigado, Gustavo. Sensacional, Flávio. Muito obrigado. Obrigado pela participação, pessoal. Até a próxima. Contem conosco. Até a próxima, pessoal. Valeu.